Cheguei, tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, professor João Bosco. Também estou lhe ouvindo. Que bom. Aqui a gente está gravando essa live. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal, professor João Bosco. Se o senhor me permite, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Natécia Rocha, sou mediadora aqui do canal Escute e Veja. Aqui atrás de mim tem apenas um fundo preto também, e estou com cabelo, uso óculos de grau, meu cabelo é comprido e eu estou usando uma camisa de botão, parece branca, mas é azul clarinha. Se o senhor quiser se autodescrever, professor. Vamos lá. Eu tenho pele branca, cabelos pretos, estou usando aqui uma blusa branca com um detalhe xadrez aqui perto do pescoço, perto da gola, e atrás de mim tem uma cortina marrom bem escuro. Estou usando um fone de ouvido branco, só num lado, só na orelha. Eu não gosto muito de fone de ouvido dos dois lados. E é isso. Muito obrigado, o senhor é muito jovem, professor João Bosco. Então, obrigado. O professor João Bosco de Farias, ele é formado em pedagogia pela UES, ele é especialista em tecnologias digitais na educação pela Unicet e atualmente leciona na rede municipal aqui de Fortaleza. O professor João Bosco também atua como professor do atendimento educacional especializado na Associação de Cegos do Estado do Ceará, a ASEC, onde ministra aulas de tecnologias assistivas digitais de informação e comunicação, que a sigla é TADIC, para pessoas com deficiência visual, que, aliás, vai ser o nosso tema hoje aqui do nosso bate-papo. João Bosco também é músico, atua profissionalmente como percussionista e vocalista de diversos grupos musicais, entre eles Camaleões da Vila, Grupo Gamay, Grupo Identidade, e é presença garantida nos animados blocos de carnaval aqui de Fortaleza. A gente agradece a sua presença aqui no canal Escute e Veja, e vamos começar o nosso bate-papo. O senhor está com a palavra, professor João Bosco. Ok. Obrigado pelo convite, certo? E eu quero mostrar para vocês como é um pouco que a gente utiliza esses recursos de tecnologia assistiva digital, né? Primeiro vamos entender aqui quem são as pessoas com deficiência, né? Pessoas com deficiência são aquelas pessoas com algum impedimento visual que não é passível de correção, né, por óculos, procedimento cirúrgico ou algum outro tratamento, certo? Não tem correção que façam com que essas pessoas vejam ou que vejam melhor, né? E a gente pode classificar essas pessoas como pessoas com baixa visão, que são aquelas pessoas que têm um percentual de visão, mas que não é tão funcional. Ele vai ter dificuldades para leitura, locomoção e outras coisas mais. E tem as pessoas cegas, que são as pessoas que não têm visão. Podem ter alguma percepção de luz, mas nada que dê para identificar cores ou formas, né, claramente, certo? Certo. Tecnologia assistiva. Quando a gente fala em tecnologia assistiva, muitas pessoas pensam logo que é voltada a smartphone, computador, smart TV, internet. Nem sempre, certo? Tecnologia é um termo grego, né, que é técnica do estudo de algo, né? Então, uma tecnologia não está direcionado, a gente tem um mau costume de usar essa palavra só em âmbito de tecnologia digital, mas não é, né? Então, tecnologia é uma palavra bem utilizada, né? O fogo foi uma tecnologia, a escrita é uma tecnologia. Com certeza. Não digital, mas é uma tecnologia, né? Já a tecnologia assistiva vão ser produtos, metodologias, serviços e recursos que possibilitam com que pessoas com deficiência, certo? Sim. Engloba todas as deficiências, possam fazer alguma atividade, né, facilitar seu dia a dia, se incluir na sociedade, né? Então, são esses recursos, né? No caso, eu vou trabalhar aqui alguns recursos de tecnologia assistiva digital para pessoas com deficiência visual, certo? Certo. Uma das primeiras tecnologias assistivas que surgiram para as pessoas com deficiência foi o sistema Braille. Ele não é uma tecnologia digital, né?
mas é a forma de leitura e escrita das pessoas com deficiência visual, que elas utilizam para se comunicar, né, por meio de escrito no papel, né, são pontos em alto relevo, né, o sinal fundamental do sistema Braille é um sinal com 6 pontos, com 3 colunas melhor, 2 colunas de 3 pontos, perdão, né, como se fosse o 6 do dominó, ou do dado, né, Sim. 2 coluninhas, 3 pontos cada. E mudando a combinação desses pontos, né, a quantidade desses pontos, nesse espaço, a gente forma qualquer sinal, né, qualquer letra, qualquer caractere, qualquer palavra, né, inclusive em várias linguagens, né, música, matemática, química, na língua portuguesa e em outros idiomas. Lembrando que o Braille é um código de leitura escrita, não é um idioma, não é como a Libras é um idioma, e o Braille não, o Braille ele vai ser representado da mesma forma da leitura em tinta, só que com caracteres diferentes, certo? Certo. E outro recurso de tecnologia assistiva analógica, que eu posso dizer aqui antes de passar para a parte digital, é nossos recursos de locomoção, né? Que é com a bengala, né? A gente utiliza uma bengala que a gente vai passando na nossa frente, de um lado para o outro, e vai identificando os obstáculos que tem na nossa frente, certo? Certo. Então, hoje em dia, existem muitos recursos de tecnologia assistiva digital que viabilizam bastante a vida das pessoas com deficiência visual, né, que é o que eu vou tratar aqui, que é o meu caso, que é uma deficiência visual, né. Os smartphones têm uma grande contribuição nisso, né, ultimamente estão bem utilizados, hoje em dia muita gente tem um smartphone, tem gente que tem até 2 ou mais, né. Eu vivi, acho que a Ana Tessa também, a gente viveu um processo contrário, né, onde para a gente se inserir nesse meio digital era através do computador. Uhum. Os telefones os primeiros telefones celulares que eu utilizei na minha época eram aqueles telefones inquebráveis de bateria quase eterna, né? A gente perdia o carregador e o bicho não descarregava. É verdade. E existente, né? Uhum. Hoje em dia, não. Houve uma inversão aí de valores, né? Já são mais frágeis, as baterias duram menos, porém, são verdadeiras máquinas, né? E nos ajudam bastante no dia a dia, o que seria da gente sem esses dispositivos, né? E vou começar aqui pelo smartphone, que é mais comum hoje em dia, né? Nós temos hoje 2 grandes sistemas utilizados amplamente por todas as pessoas, né? E também pelas pessoas com deficiência visual, que é o sistema Android e o sistema iOS. O sistema Android é um sistema desenvolvido pela Google, né? Que tem recursos de acessibilidade, né, de sua essência, que é o Talkback. O Talkback é um leitor de telas. O que faz um leitor de telas? É um software que, nesse software, ele tem uma voz junto com ele, uma voz sintetizada que vai atuar em conjunto com ele. O leitor de telas, ele vai buscar as informações que aparecem na tela e manda para essa voz para que ela possa sonorizar e o usuário entender o que tem escrito ali, saber o que tem escrito naquela tela, né? E a interação, ela vai ser por meio de toque, né? Eu não vou utilizar um teclado, um telefone com um teclado, é através do toque na tela. Claro que esse contato com a tela vai ser modificado, ele não vai ser padrão. Se você encostar um dedo na tela sem o leitor de telas ativado, ele já vai ativar aquele item que você encostou o dedo. Mas como é que eu vou navegar com um leitor de telas no celular, né, utilizar um celular com leitor de telas, se eu não sei o que está aparecendo na tela, eu tenho que encostar nela para poder saber o que tem escrito. Então, tem um modo de exploração, que eu boto o dedo na tela, vou deslizando, estou simulando aqui, fazendo na minha mão, como se ela fosse um smartphone, estou deslizando o dedo na minha mão aqui, e quando eu achar o que eu quero, eu tiro o dedo da tela e dou 2 toques. Assim, rapidinho. Então, isso aqui vai ativar aquele item que eu encontrei. Estou explorando aqui a tela, quero achar o aplicativo telefone. Achei. Falo, telefone. O leitor de telas vai falar, telefone. Ele falar, eu tiro o dedo da tela e dou 2 toques na tela. Excelente. Rapidinho, ele vai abrir o telefone. E assim eu vou interagir com todos os outros recursos do smartphone. Configurações, Bluetooth e outros aplicativos mais que vão ter aí, né? GPS, que vai ajudar bastante aí na orientação à mobilidade. Tem aplicativos exclusivos, né, pensados
exclusivamente para pessoas com deficiência visual, que você está passando num canto, ele vai lhe dizendo os pontos de interesse que tem ao seu redor, entendeu? Sei lá, supermercado, posto de gasolina, banco. Então você pode configurar a seu gosto, como é que você quer que ele diga, né? Se ele vai falar de tantos em tantos metros, ele fala os pontos de interesse, você configura os seus pontos de interesse, né? Sim. Você quer saber onde é que tem restaurantes ou bancos, você marca no aplicativo, né? E a gente vai, na medida que a gente vai navegando, né, seja de carro, de ônibus ou até mesmo a pé, ele vai falando esses pontos de interesse. Então, já é um recurso de tecnologia digital que auxilia na mobilidade, né, na orientação e na mobilidade de pessoas com deficiência visual, além da bengala, claro. Nada vai substituir a bengala. Só um outro recurso que se assemelha a ela, que seria o cão-guia, né, que é uma outra tecnologia assistiva que vai auxiliar pessoas na orientação e mobilidade, certo? Certo. Mas, voltando aqui, ainda para o sistema Android, nós temos o recurso de ampliação nativo do sistema Android, que é uma opção que se ativa lá em acessibilidade, e a gente pode tocar 3 vezes num item, rapidinho assim, ó, 3 vezes, encontrou, quem tem baixa visão, né, vai usar o telefone e viu um ícone, vixe, eu quero saber que ícone é esse, eu vou tocar 3 vezes naquele ícone, e ele vai ampliar, a tela vai ser ampliada, certo? Aquele ícone vai ficar maior para que essa pessoa veja, né? Como também, ela pode botar 2 toques na tela e segurar no segundo, dá assim, ó, segura, deixa o dedo na tela e vai deslizando o dedo sobre a tela. Quando você for passando o dedo, onde você passar o dedo, aquela região vai ser ampliada, como se fosse uma lente de aumento naquele ponto onde seu dedo está passando. Então, isso vai ajudar com que pessoas com baixa visão possam, né, utilizar o smartphone, né, usar a visão que eles ainda têm, que ainda é funcional para leitura, usar o smartphone por meio desse recurso. Para sistema Android, nós temos também um outro leitor de telas, que é um leitor de telas chinês, que está aparecendo agora e está caindo na preferência aí das pessoas cegas, que é eu não sei nem pronunciar o nome dele, é Jieshuo, 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 não sei pronunciar não, com uma voz em português, né, uma voz sintetizada em português, né. Lembrando que o leitor de telas, no ambiente Android, a gente instala o leitor de telas e a gente precisa de uma voz instalada no telefone também. No caso, muita gente usa amplamente a voz do Google, né? Que é aquela voz que fala também no GPS. Sim. A gente está navegando, né? Então, aquela voz, ela precisa estar instalada no telefone. Tem alguns telefones que não vêm com ela, mas, à medida que você começa a precisar, vai usar GPS ou vai usar o Talkback, ele já dá a opção de você atualizar ela ou instalar. Então, o Jieshuo também é um leitor de telas, uma proposta diferenciada, a do Talkback, né, tem alguns gestos diferentes, né, formas diferentes de interagir com o telefone, mas, em sua essência, vai funcionar da mesma forma, né? Explora a tela, acha o item que quer, dá 2 toques, né, e tem outros gestos bem semelhantes, né, bem parecidos. Se usar 2 dedos na tela, no Android 11 agora ele já tem atalhos com 3, 4 dedos, 2 toques com 3 dedos, então são vários gestos que, no caso do Jieshuo, ele dá a opção da gente configurar. Vem alguns gestos configurados como padrão, mas ele dá a opção da gente configurar também. O Talkback também dá para configurar, porém, são funções um pouco mais limitadas, menos funções, na verdade. Não vou dizer que um conceito do que é melhor ou o que é pior, porque o que pode ser melhor para mim pode não ser para outra pessoa, né? Então, claro, eu tenho gostado bastante de trabalhar com o Jieshuo, mas tem outras pessoas que já preferem trabalhar com o Talkback. Então, vai muito da experiência de cada usuário, o que atende à sua necessidade. Existem outros aplicativos de ampliação também que podem ser utilizados no Android. Tem o WeZoom, né? Posso até disponibilizar uns links aí depois, se você quiser colocar na descrição. Por favor. O WeZoom, ele é uma lupa, uma espécie de lupa, que você pode ampliar as telas do smartphone também, né? As funções do smartphone, né? Pessoas com baixa visão usam também a câmera, né, e aumentam o zoom, né, querem ler alguma coisa, aponta a câmera do celular para aquele item e aumenta, né, o zoom da câmera para poder ler algum conteúdo material, algum conteúdo escrito, né, uma página de um livro, né, então essa é uma possibilidade também. Existe um outro aplicativo também muito utilizado por pessoas cegas,
principalmente para lerem livros, né, materiais de estudo, que é o @voice. O @voice é um aplicativo bem legal, que a gente pode colocar aqui um arquivo de texto, né, um livro para ler, e você coloca esse livro nesse aplicativo, abre com ele, e ele vai ler com a voz do sintetizador que você tiver instalado naquele telefone, né? Sim. Pode ser a mesma voz do leitor de telas, mas se você tiver outro sintetizador, pode ser outra voz também. Aí deixa ele ali de lado, ele fica lendo, né? Muita gente já me procurou perguntando, eu queria uma coisa que lesse para mim. Né? E nem o pessoal fala muito que para mim é muito cômodo, eu estar sentado aqui estudar, eu me sento e o computador lê para mim. Não é bem assim, né? Se eu não tiver com atenção, não vai adiantar de nada. Então, com certeza. As pessoas acham que, às vezes, essa leitura que a gente faz com o computador lê para a gente, ou o smartphone lê para a gente, é uma leitura passiva? Pode ser do ponto de vista de que a pessoa não pode nem ter domínio da leitura e da escrita, mas vai conseguir ler e ter acesso àquela informação. Mas não é uma leitura tão passiva assim. Se você não estiver atento e não ter uma bagagem para entender, compreender o que aquele texto está dizendo, não vai acontecer a leitura, né? Você vai ouvir palavras, mas não vai. E assim, a gente vive numa sociedade em que o atrativo visual, ele prevalece ao sonoro, né? Então, existe uma dificuldade das pessoas em ouvir e compreender, realmente, sabe? A nossa conversa aqui, se a gente tivesse, talvez, com um slide, eu procuro não trabalhar tanto com slide, porque às vezes o slide chama mais atenção do que o palestrante. Então, se tivesse um slide, talvez fosse mais marcante para algumas pessoas, entendeu? Mas a fala, ela não vai ser tão marcante quanto a percepção visual. A percepção visual, ela chama mais atenção. Então, é preciso você estar atento ali, entendeu? Eu particularmente, gosto de ler no computador, no smartphone, fazendo alguma coisa, nem que seja só botando a setinha para baixo aqui, ou passando o dedo na tela para passar para a próxima linha, ou próxima página, porque, dependendo do momento, sei lá, você relaxa assim de um jeito e parece uma historinha e você cochila. Eu cochilo bastante ouvindo livro em áudio. Mas vamos lá, continuando. Então, o @voice é um outro aplicativo que a gente pode utilizar, não só pessoas com deficiência visual, certo? É um aplicativo que vai aparecer o conteúdo na tela e você pode colocar ele para ler e ouvir aquele material, né, aquele arquivo em PDF, em TXT, em doc. Fica aí a dica também. Eu vou te passar o link para você colocar na descrição. Por favor. Tem um outro aplicativo aqui, que é o Sullivan+. Lembrando que a gente está falando ainda de Android. Sullivan+. Esse aplicativo, ele é capaz de reconhecer textos dentro de imagens. Acontece bastante de existirem alguns PDFs aí que o pessoal compartilha, que esses PDFs estão em forma de imagem. É um texto, porém, ele não está como um documento de texto. Ele é uma imagem. Sim. Se você tentar selecionar tudo, copiar e colar num editor de textos, não vai texto, porque é uma imagem. Então, esses documentos, né, PDFs dessa forma, fotos, tudo isso é inacessível. Uma pessoa cega não consegue ler. Quem posta foto no WhatsApp, a gente não, saiba que quem tem deficiência visual, a gente não consegue ter acesso a essas fotos. E esses PDFs que se comportam dessa forma, né, como imagem. Figurinhas também ainda não são acessíveis, quem sabe aí um dia melhore, mas por enquanto as figurinhas também não são acessíveis. Então, em respeito a essas pessoas, quem compartilhar PDFs desse jeito, fotos e figurinhas, é bom sempre estar fazendo uma breve descrição desse conteúdo, né, em respeito a essas pessoas. Sim. Mas, quanto ao Sullivan+, ele é um recurso, um aplicativo que a gente usa para superar algumas barreiras como essas. Você recebeu uma imagem e a gente compartilha com esse aplicativo e ele decodifica o texto que tem dentro daquela imagem. Certo? Então pronto, não precisa descrever. Não. Aí a gente está usando a tecnologia para tirar a responsabilidade de outras pessoas. Não é assim. Se eu recebo uma foto no meu celular e quero ver o que tem naquela foto, posso compartilhar com o Sullivan+. Porém, o trabalho de reconhecimento de texto que ele faz é bem limitado. Bem limitado. Vai reconhecer muita coisa, vai dar para ler alguma coisa, porém, informações importantes podem se perder.
Se for uma coisa importante, não vai funcionar. Sem contar que, olha o trabalho que eu estou tendo. Eu já utilizo o smartphone com um leitor de telas, o que para algumas pessoas pode não ser uma coisa tão posso dizer que cômoda, né? Alguém que está em processo de aprendizagem, utilizar o leitor de telas, tudo, ou que não conhece esse aplicativo que eu falei, ou mesmo porque quem tem visão e recebe uma foto, recebe a foto e beleza, passa para frente. Eu não, eu recebo uma foto, eu vou ter que parar, uma foto. Vou ter que compartilhar com outro aplicativo, para esse aplicativo abrir, reconhecer o texto, eu abrir e saber lá o que se trata. Ainda pode vir incompleto. Ainda pode vir incompleto, para depois voltar pro chat que eu estava lá, sei lá, o WhatsApp, seja lá o que for. Tá vendo a dificuldade que é? O que custa para essa pessoa compartilhar essa imagem, esse PDF e dizer o que é? Ó, isso é uma foto de um jardim com uma frase de bom dia, papapá. O que custa? Né? Eu penso assim, se você compartilha alguma coisa com outras pessoas, é porque aquele conteúdo tem alguma importância para você ou vai ter para outras pessoas. Então, você compartilhar e não dar o direito de uma pessoa ter acesso a essa informação, pô, isso é injusto. Então, vá lá, compartilhou uma imagem, bota um áudiozinho ou escreve um textinho dizendo o que é que tem ali, né? Sim. Vai dar trabalho para escrever? Manda em áudio. Certo? Então, isso serve para as redes sociais, né, professor João Bosco? Exatamente. Eu falei em WhatsApp, mas nas redes sociais também funciona. Instagram, Facebook. Pronto, já vamos passar aqui para um assunto mais à frente, mas é bom dizer, já que você citou. Tem um hábito das pessoas hoje em dia de falarem das hashtags. Tudo hoje em dia é hashtag. Tudo hoje em dia é hashtag. Porém, acho que tem muita gente que não sabe qual o real significado das hashtags, né? Que é para a gente encontrar conteúdos mais fácil, né? De forma mais fácil. Então, tem gente que pensa, existe uma hashtag muito utilizada quando alguém escreve alguma coisa na rede social, postou uma foto e coloca a hashtag para todos verem, para todo mundo, hashtag para todos verem, hashtag para todo mundo ver, hashtag para cego ver, tem essas hashtags. Só que tem algumas pessoas que usam essa hashtag e pensam que o fato de eu colocar a hashtag, automaticamente já está indo uma descrição para a pessoa cega que está utilizando. Isso não existe isso. A inteligência artificial pode ser até capaz disso no futuro, mas ainda não é. Não dá. Uma hashtag, quando você coloca uma hashtag em alguma coisa, é só para que aquele conteúdo possa ser facilmente encontrado. Se eu for na internet e colocar hashtag para cego ver, eu vou achar todas as postagens de redes sociais, de Instagram, Facebook, Twitter e outras coisas mais aí, publicações comerciais, que tenham essa hashtag. É para isso que serve a hashtag, para você localizar textos que foram, né, publicações, informações na internet que foram publicadas com aquela hashtag. Não é para descrever, você só está colocando a hashtag para dizer que existe ali uma descrição. Porém, essa descrição, quem tem que fazer é o responsável pela postagem. Certo? Com certeza. Tem uma função no Facebook, no Instagram, que ele faz uma breve descrição dessas imagens postadas, né? Que, por exemplo, se eu postar uma foto aqui sei lá, uma foto qualquer, ele vai dizer, a foto pode conter ambiente aberto, chapéu e sapatos. Não disse nada. Ele pode até dizer, contém 3 pessoas, onde às vezes tem 4, tem 5, ele diz um número diferente, e diz só que está no ambiente aberto. Não diz que aquela foto é no local tal, que muitas pessoas que vêm vão ver aquela foto, isso aqui é naquele canto, já identifica. E sabe, as pessoas que estão lá, tá fulano, ciclano, beltrano, tá ali naquela foto. Enquanto pra gente, a gente só vai saber quem tá naquela foto se fizerem a marcação daquela pessoa na foto. Né? Mas a gente não sabe a posição que ela tá, se ela tá na extrema esquerda, na extrema direita, se tá no meio, né? Se ela tá lá atrás, aparecendo de xereta na foto, tá entendendo? Então, são informações que nós temos direito de saber. E todos deviam ter consciência disso. Mas vamos lá. Falei do Sullivan+, que é esse aplicativo para fazer reconhecimento de textos dentro de imagens, mas isso não tira a responsabilidade de pessoas fazerem a descrição. E tem um aplicativo que cresceu bastante de uns tempos para cá, que é o Be My Eyes. O Be My Eyes, ele é como se fosse um aplicativo de videochamada, porém, ele tem uma proposta específica.
Não é fazer uma videochamada para bater papo, conversar e fazer uma reunião. Não. Se eu estou aqui, eu sou cego, estou sozinho na minha casa e abri a geladeira e tem 2 latas. Uma sei lá, uma de refrigerante e outra de alguma outra bebida qualquer, uma cerveja, pronto. As latas, você já deve ter reparado. Hoje em dia já tem umas latinhas diferentes, mas antigamente eram bem parecidas, mesmo formato, né? Tudo muito parecido, era um padrão de latinha. Era iguais. Hoje em dia tem latas diferentes, com texturas até, né? Aquelas mais fininhas, mais altinhas e várias. Mas eu tô com 2 latas, aí eu quero saber aqui qual é a de refrigerante, ou qual é a de cerveja, e tô sozinho, o que eu faço? Aí a gente usa esse aplicativo, o Be My Eyes, que aí você faz uma videochamada com um voluntário que se cadastra nesse aplicativo, né? As pessoas com visão baixam o aplicativo, se cadastram como pessoas para auxiliar pessoas com deficiência visual, né? Pessoas videntes para auxiliar pessoas com deficiência visual, e você vai receber uma chamada. Quem tiver cadastrado, pessoa com visão que tiver cadastrada, vai receber uma chamada. Opa, alguém está precisando de ajuda. Aí, for um cego, né? Pode ser o bolso, está lá na casa dele, com 2 latinhas, querendo tomar uma cervejinha e não sabe quem é a cerveja e quem é o refrigerante. Entendeu? Então, faz uma videochamada, mostra, né? A videochamada vai ativar a câmera, mostra as latinhas lá. Que latinha é essa daqui? Ah, é refrigerante tal. Ah, é cerveja tal. Entendeu? Então, ajuda bastante. Eu já fiz algumas chamadas para ver validades de produtos em casa. Né? Creme de leite, um arroz que eu comprei lá, esqueci que estava no armário, não sabia mais qual era a validade, passou um maior tempão lá, fiz uma chamada, a pessoa me ajudou. Então, ajuda bastante. Quem mora sozinho sabe bem do que eu estou falando. Agora, partindo para uma plataforma, outra plataforma, também móvel, que é o iOS, né, o iPhone, tem o leitor de telas para iPhone, que é o VoiceOver, também vai funcionar da mesma forma que o TalkBack, como eu já falei. Tem o Be My Eyes, também para iPhone, certo? Que é esse aplicativo de videochamada. E tem um outro aplicativo que faz vários tipos de reconhecimentos, que é o SingEye. O SingEye, ele é um aplicativo que você, com ele instalado, você pode abrir ele e apontar para qualquer coisa, e ele tem lá os tipos, né, de funções. Texto. Você apontar para uma página de um livro, ele vai tentar ler o que tem escrito naquela página daquele livro. Né? Se apontar para uma, sei lá, para um quarto, está na porta de um quarto, aponta para dentro do quarto, e tem a opção lá de reconhecimento de cena. Aí ele vai tentar descrever. Ele vai dizer, quarto com cama e guarda-roupa. Assim, eu estou sendo bem breve, mas talvez ele seja mais breve do que isso. Né? Então são descrições bem limitadas, são ocasiões extremas realmente para dizer, pelo menos, eu tenho essa informação, entendeu? É como se fosse, ele faz a função que o Sullivan Mais faz lá no Android também, né, de reconhecimento de texto. Posso compartilhar uma imagem com ele identificar o texto dessa imagem. Então, são uma opção também aí para iPhone, né, que é o SingEye e o Be My Eyes. Vamos partir agora para o computador. Falando de computador, nós temos aí um sistema amplamente utilizado, né? Tem outros sistemas aí, mas o mais comum entre as pessoas com visão e com deficiência visual é o sistema Windows. Né? Então, o sistema Windows ele tem alguns recursos de acessibilidade nativos dele, que é a lupa, né? Que a gente pode ir lá digitar naquela caixinha de pesquisa do menu iniciar a lupa, que ele já vai ter a opção para você abrir a lupa. Ele pode reservar, tem várias formas de funcionamento dele. Ele pode reservar um canto da tela, pode ser o canto superior da tela, a parte inferior da tela, você pode posicionar a janela onde você quiser. E onde você passar o mouse, ele vai ampliar aquela região nesse quadradinho da janela da lupa. Né? Outra forma também é a forma encaixada, que aí onde você vai passando o mouse, é como se fosse uma lentezinha que acompanha o mouse e vai ampliando logo do lado, lá onde está a setinha, certo? Então, são opções de ampliação para quem tem baixa visão. Eu utilizei isso há muito tempo atrás. Então, assim, eu não tenho muito a dizer sobre isso, porque faz tempo que eu usei isso no Windows XP. Então, uma experiência bem distante. Mas, acho que não mudou tanto.
mas era mais ou menos dessa forma que funcionava, pelo que eu já li também e ouvi outras pessoas dizendo, dessa forma. Nós temos também o alto contraste no Windows, que o alto contraste é nada mais, nada menos que a inversão de cores. O comum, né, é a gente ler letras escuras num fundo claro. Uhum. Normalmente o preto no branco. Uhum. Para quem tem baixa visão, dependendo da deficiência, dependendo do grau de visão que essa pessoa tenha, pode ser mais agradável ela ver o contrário, ver a letra clara com fundo escuro. E era o meu caso, eu usava isso bastante, eu usava o alto contraste e o computador ficava todo diferente. O que era claro ficava escuro, o que era escuro ficava claro. A página do Word era uma folha preta com letras amarelas. Então, era um barato. Quem via pensava, pô, que programa é esse? O Word, eu mudo aqui o contraste para poder conseguir utilizar, porque para mim fica mais confortável. E ainda usava a lupa, viu? Então, isso já faz um bom tempo. Hoje em dia, nós já temos, né? Esses dois recursos são bem antigos, né? Alto contraste e lupa são bem antigos já do Windows. Tem o narrador, Microsoft Narrador, ou Narrator, né? Como quiserem chamar aí, né, com o nome em inglês dele, que ele é um leitor de telas para ambiente Windows. Tem evoluído bastante nos últimos tempos. Hoje em dia, qualquer pessoa que ligar um computador já pode apertar o Ctrl, o Windows, mais a tecla Enter, né? Tecla Ctrl, segura a tecla Ctrl, segura a tecla Windows, mantém as duas pressionadas e aperta a tecla Enter, pronto, soltou, ele já vai começar a falar ali. É um leitor de telas padrão do ambiente Windows. E como é que vai acontecer essa interação com o computador? Com o mouse? Pode ser. Não é a mais recomendada para quem tem deficiência visual, porque o mouse, a gente vai passando o mouse na tela, a gente não sabe onde ele está posicionado, né? Pode estar no canto superior, pode estar no canto inferior, pode estar no meio, mas o narrador e outros leitores de telas para o Windows, eles vão ler aquela região onde o mouse está apontando. Se eu movimentar o mouse aqui com o ponteiro do mouse com o mouse, né? Ele vai, onde ele for passando, ele vai lendo os ícones da área de trabalho, os parágrafos de um texto, então ele vai funcionar. Mas trabalha dessa forma quem tem baixa visão, quem ainda consegue ver o ponteiro do mouse e posicioná-lo na região que quer ler, né? Mas toda interação com o computador, padrão, né, o mais recomendado é utilizar através do teclado. Tecladinho aqui do computador, teclado que a gente chama de QWERTY, né? E esse teclado, a gente vai memorizar a posição de todas as letras, né? Já fez o curso da datilografia? Sim. Tinha certificado e tudo. Exatamente. Então, para trabalhar com o computador, a gente precisa ter o domínio da digitação. Não dá para ser como muitas pessoas com visão que, por mais que não tenham feito, hoje em dia nem se fala mais em curso de digitação e datilografia, né? Nem se fala nisso, né? Datilografia nem pensar, mas digitação fala muito pouco. E a gente vê muitas pessoas por aí digitando com os indicadores, né? Catando os milinhos, como a gente chamava, né? Então, tem muita gente que digita dessa forma. Mas, olha para o teclado, olha para a tela. Só no cara crachá, né? Cara crachá. Né? Olha para baixo, olha para cima. Olha para baixo, olha para cima. E isso não é bom. Nem para quem enxerga, muito menos para quem não enxerga. Porque quem enxerga tem a possibilidade de baixar a cabeça e ver onde está a letra. E a gente vai na tentativa, né? Errando, apagando, coloca outro. Aí que mora o problema. Nem sempre a gente pode errar. Que o leitor de telas ele vai trabalhar com vários atalhos de teclado. Vários atalhos de teclado que, inclusive, vão utilizar as letras. Então, eu tenho que saber onde é que está a letra. Eu quero saber a formatação de um texto e como aquele texto está formatado no Word. Eu tenho que apertar a tecla de comando do leitor de telas mais a letra F, por exemplo. Aí eu vou, não aperto F, aperto G. Aí ele vai fazer outra coisa. Então, eu tenho que ter o domínio do teclado, certo? Então, para começar, no ensino de informática, a gente trabalha muito a digitação. Passo muito tempo com meus alunos trabalhando digitação para depois a gente passar para frente. O mouse, também, isso aqui é uma função já bem antiga. O mouse no Windows, tem umas opções lá no painel de controle que a gente pode configurar algumas características do mouse, né? Deixar ele escuro, né? Deixar ele preto, que aí se você não usar o alto contraste,
né? Por exemplo, o Word com uma folha branca, a setinha do mouse preta vai ser bem mais visível, né? Uhum. Se usar o alto contraste, deixa ele branquinho mesmo, que também vai ficar bem visível na folha escura, né? E também dá para colocar aquele rastro, né? Que a gente movimenta o mouse, ele vai deixando aquele caminhozinho por onde ele vai passando. Então, aquilo pode ajudar pessoas com baixa visão a utilizar o computador com mais conforto, né? Utilizar o mouse no Windows com mais conforto. Esse programinha que eu falei aí de digitação, né? Que trabalha a digitação com pessoas com deficiência visual, é o DigitaVox. Ele é um programa que eu uso bastante, ele tem alguns cursos de digitação nele, e a gente pode criar os nossos próprios cursos, né? O que é bem interessante, quando a gente for falar aqui de sala de aula, de professor mesmo, de educação básica ou EJA, a gente pode escolher as palavras que a gente quer que os alunos digitem. Então, a gente pode contextualizar, né? Fazer uma lição só com vogais, uma lição só. Isso aqui eu já estou indo além da proposta do programa, certo? A proposta dele é ensinar digitação. Ele tem os cursos lá que começa com a linha central do teclado, ASDFG, CSG, LKJH, aí depois forma palavras com essa linha, né? Depois vai para a linha de cima, QWRT, POU, chips, vai até chegar ao domínio de todo o teclado. Só que a gente pode utilizar esse programa para uma outra proposta, né? Colocar palavras que você esteja trabalhando em sala de aula, tem um modo de inserção de texto também do DOSVox, que é você utilizar uma forma de escrita braille, utilizando o teclado, né? Eu não falei que o braille são 6 pontinhos? Né? Então, do lado esquerdo aqui, F, S, D, F, pode ser os pontos da coluna esquerda, e o J, K, L, os pontos da coluna direita. Então, é uma outra forma de inserção de texto no computador. Você ensinar o sistema braille utilizando a tecnologia é uma possibilidade que vai longe, entendeu? É você unir uma tecnologia assistiva analógica, né? Uma tecnologia que era palpável, né? Feita por meio de pontos, escrita por meio de uma reglete ou de uma máquina braille, que são os dispositivos que a gente utiliza para fazer braille. Você colocando isso através do computador, é um barato, é ótimo, né? Seria muito interessante, é uma proposta bem legal para professores. Além do DigitaVox, que pode ter essa proposta mais pedagógica, né? Temos o DOSVox. O DOSVox, ele já não é um leitor de telas, ele é um ambiente operacional com seus próprios programas. Ele tem seu próprio editor de textos, seu próprio navegador de internet, um aplicativo para gerenciar correio, né, correio de e-mail, tem alguns jogos que os meus alunos mais gostam, e tem uma ferramenta também muito legal, que é o JogaVox, que permite com que a gente possa criar jogos, né, desenvolver alguns jogos. Inclusive, meu artigo de especialização foi um joguinho que eu criei no DigitaVox, ajudando os alunos a aprenderem musicografia Braille, né, conhecer os sinais básicos da musicografia Braille. Então, vai longe, dá para pensar muita coisa. Então, são jogos de quiz, né, de perguntas e respostas, você tem que digitar a resposta ou escolher numa lista de opções entre itens, né, múltipla escolha. Então, são várias possibilidades que o JogaVox oferece. Além de outros jogos que tem lá também, tem o joguinho da forca, caça-palavras, tem um joguinho lá para você trabalhar a tabuada, né, as contas, adição, multiplicação, divisão, né, subtração. E acho que o mais popular, né, mais utilizado hoje em dia para uso do sistema Windows, né, no caso o DOSVox, ele tem seus próprios programas, ele vai estar usando o Windows indiretamente, porém não tanto. Ele está usando o ambiente para rodar, mas ele tem seus próprios programas. Já o outro leitor de telas que eu vou falar agora, que é o NVDA, ele permite com que a gente use as ferramentas do Windows, assim como o outro leitor de telas que eu falei lá um pouco mais à frente, Microsoft Narrador, que já vem no Windows. Aí você deve me perguntar, mas se já vem um leitor de telas no Windows, para que eu quero o outro? Aí vai depender da sua experiência, né, do seu uso, né? Se o narrador atende às suas necessidades, use o narrador. Se você acha que vai conseguir algo mais, fazer mais coisas, que o que você precisa fazer, o NVDA vai sair melhor,
tenta usar o NVDA. Então, são opções. Hoje em dia, felizmente, a gente tem essa opção de escolha hoje em dia. Antigamente não tinha. Antigamente era aquilo e pronto. Uhum. Outros leitores de telas que tem hoje em dia, antigamente, quer dizer, que ainda perduram até hoje, que é o JAWS, que é um software proprietário. Detalhe, eu não falei. Todos esses softwares que eu estou falando aqui são gratuitos, viu? Uhum. Todos. Inclusive os de Android e iPhone, todos que eu já falei são softwares gratuitos. Já o JAWS, que é um leitor de telas proprietário, pago, né, de código fechado, e ele é muito caro. É quase o preço de um computador. É você comprar um computador e comprar 2 computadores para poder ter um. Então, é impraticável. Não tem. Mas tem gente que ainda se dá muito melhor com o JAWS do que com NVDA e com o narrador. Então, de acordo, como eu disse, de acordo com a experiência e preferência de cada um. Agora vamos partir aqui para uma parte mais pedagógica, né, que é a minha área, né, que é onde eu trabalho lá na Associação de Cegos. Eu tanto ensino informática, como ensino meus alunos também a trabalharem com seus smartphones, como também trabalho com adaptação de material, né, material didático da escola que funciona dentro da Associação de Cegos. Um documento para ser acessível, um documento do Word para ser acessível, ele tem alguns padrões. Posso até te mandar esse link aqui também. Eu vou te mandar vários links, tudo tá na descrição, viu? Porque eu estou citando muita coisa aqui. Tem um documento que orienta a produção de documentos acessíveis, certo? Você criar um documento no Word e salvar ele em PDF, ele vai estar acessível? Vai estar, mas ele pode ficar melhor. Pode ficar melhor. A navegação nesse documento, a gente pode navegar nesse documento como se fosse uma página web, ele pode ter um sumário, onde esse sumário vai conter links, que se eu clicar nesse link, ele vai direto para aquela região do texto, onde está falando daquele item que eu encontrei no sumário. As descrições de imagens, que a gente pode usar funções do próprio editor de textos para inserir as descrições no texto, no documento digital, onde só o leitor de telas vai ler. Não vai estar lá ocupando espaço no seu documento, aumentando a quantidade de caracteres, de linhas, de páginas, seja lá. Não vai aumentar. Você vai colocar uma descrição naquela imagem, onde só a pessoa que utiliza o leitor de telas vai ter acesso àquela descrição. Uhum. E outras coisas mais. Então, a produção de documentos acessíveis é uma coisa que era para ser bem mais difundida. Infelizmente, nem todo mundo, né, eu me incluo porque foi assim que eu aprendi, depois de muito tempo envolvido já com a deficiência visual, foi que eu vim estudar e entender essas características de acessibilidade, né, que os documentos podem ter, e vou deixar no link para você compartilhar. Uhum. Temos aqui um programa também para impressão Braille, que é o Braille Fácil, que é o programa que eu utilizo lá na Associação de Cegos para produzir material em Braille. O material Braille vai ser produzido por meio de uma impressora Braille, uma impressora ligada ao computador, em que eu vou pegar, por exemplo, um documento do Word, uma prova que o professor me mandou, vou pegar essa prova, o texto dessa prova, vou copiar, vou colar no Braille Fácil, que é esse programa, editor de textos, e vou aplicar nesse texto as características da formatação dos textos Braille, para poder depois jogar para a impressora, que vai estar ligada na USB do computador e vai imprimir isso em Braille. Eita! Então, é um processo. É um processo. Mas é possível. Tem um complemento ao Braille Fácil, tem o Monet, que é um programa que permite a criação de gráficos e imagens por meio de pontos, né? Lembrando que isso não é tão perceptível, não é todo cego que consegue pegar uma imagem feita através de pontos e identificar o que se trata, certo? Mas pode ser útil para algum professor querer, sei lá, trabalhar mostrar como é que é tal personagem de algum quadrinho, de um desenho, alguma coisa, ou mesmo representar as gravuras de um livro, né? Ou formas geométricas. Então, são possibilidades que a gente tem, que aí o professor em sala de aula pode conseguir melhor trabalhar com os alunos e obter resultados. Eu conheço muitas pessoas cegas que têm muita dificuldade para identificar imagens feitas por pontos, até porque nem sempre são tão precisas. E quanto mais o grau de precisão que você tem dessa imagem, quanto mais detalhes, mais difícil vai ficar de se perceber, porque a gente só percebe as coisas pela pontinha do dedo. Então a gente tem que sair rodeando todo o desenho para identificar. Mas
são possibilidades. Como eu disse, né, graças a Deus a gente pelo menos já tem essas possibilidades. Há tempos atrás não tinha. Material em áudio. Produção de material em áudio pode ser feita por meio de um programa chamado Balaboca. O Balaboca é um programa também gratuito que permite com que eu coloque um texto no computador, né, um documento PDF, TXT ou DOC, que esteja em texto, eu abro com esse programa Balaboca, e ele vai utilizar a voz que estiver instalada no meu sistema. Né? O Windows já vem com uma voz, que é a Microsoft Maria e o Microsoft Daniel. São vozes em português, que já vem no Windows, já vem. Se você usar alguma função do Windows que precise falar alguma coisa, vai ser alguma dessas vozes que vai falar. E se eu abrir esse documento com o Balaboca, ele vai me disponibilizar essas duas vozes lá para utilizar. E aí eu escolho a voz e ele vai funcionar como @voice para Android. Eu vou colocar ele para ler aquele texto para mim e eu posso, sei lá, sair, ir lá fazer outra coisa, lavar a louça, cozinhar, enquanto ele lê aquele livro para mim. Lembrando que isso também é possível com o leitor de telas, certo? Também é possível com o leitor de telas. Porém, o Balaboca é uma possibilidade que permite também com que pessoas com visão que não utilizam o leitor de telas possam ler também um livro com voz sintetizada, né? Voz do computador. E outro atrativo legal desse aplicativo é que ele permite eu converter essa leitura que o sintetizador de voz está fazendo desse livro em um arquivo MP3. Eu posso salvar essa leitura em MP3 e colocar num pendrive, ler no carro, por exemplo, né? No som de casa, no aparelho de som. Então, vai longe, vai de acordo com a necessidade de cada um. Coloca no smartphone para ler em viagem. Inclusive tem internet, né? Se botar em MP3, você acessa offline. Exatamente. Então, são várias possibilidades. Então, para a conversão de imagens em texto, nós ainda não temos um software gratuito de código aberto, muito menos de código aberto, que permita essa conversão pelo computador. Infelizmente não tem. Nós temos alguns softwares pagos, e o melhor deles que eu posso citar é o ABI Fine Reader, que é um software muito bom, né? Vários documentos que eu já precisei reconhecer com ele, né? Documentos que eu digo padrão, assim, feitos em PDF, com a fonte, né, direitinho, de acordo com o tipo de fonte, pode ser que dificulte um pouco mais o reconhecimento. Se for uma coisa mais artística, né, assim, um documento mais trabalhado, com molduras, então, pode ser que ele não reconheça, não estou dizendo que ele não vai reconhecer, mas pode ser que ele reconheça, entendeu? Então, esse software, ele é muito bom. Posso dizer que 99% de reconhecimento perfeito. E instalado no computador, e esse computador ligado a um scanner, ou uma impressora multifuncional, eu posso pegar qualquer página de um livro, colocar lá, mandar escanear e converter em texto, ter o material em formato acessível. Então, é outra possibilidade que nós temos aí. Porém, é um software proprietário e pago, né? Não sei quanto é que está a licença hoje em dia, mas para quem precisa, vale super a pena. E essas são as possibilidades que eu tenho para indicar, né? Tanto para pessoas com deficiência visual, que estão querendo conhecer um pouco mais sobre tecnologia assistiva digital, como para professores que tenham alunos com deficiência, né? São recursos que podem ajudar seus alunos aí nesse período que a gente está vivendo, né, essa pandemia que está obrigando todo mundo a ficar em casa e ter aulas remotas, porém, infelizmente a gente esbarra em outras dificuldades aí, que vai ser a financeira, de ter um dispositivo que suporte todo esse trabalho, né. Hoje em dia, como eu disse no começo, a gente está fazendo o inverso do que eu e a Anatécia vivemos, né? A gente começou com o computador para depois partir para o smartphone. Hoje em dia o pessoal já começa pelo smartphone, e computador é só na lan house, ou quando precisa imprimir alguma coisa, ou na casa de um amigo, e nem todo mundo tem acesso a um computador hoje em dia, infelizmente. Né? Então, para usos diários, essas coisas que a gente consegue resolver rapidamente, o smartphone é ótimo, a gente consegue resolver toda a nossa vida pelo smartphone, porém, certas coisas, né, um trabalho mais específico, produção textual, uma leitura onde você tem que estar
analisando alguns termos, copiando trechos de um texto. Então, isso a gente tem mais conforto no computador. Então, no smartphone dá para fazer, tá, mas vai ser um pouco sofrível, vai dar um pouco mais de trabalho. No computador a gente tem um pouco mais de conforto para fazer isso. E internet também, né, uma questão, a qualidade da nossa internet também, que, apesar de, é cara e ainda a qualidade não é como a gente gostaria que fosse, né? Então, são várias questões que, infelizmente, a gente está tendo que conviver com esses problemas, mas para quem tem a possibilidade de ter um equipamento, né, seja smartphone ou computador, e com uma internet que dê para fazer né, para assistir essas aulas ou baixar esses aplicativos, já dá para trabalhar, né? Com certeza, então, professor. Essa era a minha contribuição. Olha, que aula, viu? Foi incrível, incrível mesmo. Eu acredito que a gente vai conseguir prestar um serviço para muitas pessoas que precisam desse conhecimento que você tem. Muitas vezes você me deu, assim, eu que já estou buscando aprender a respeito desse universo, desse tema, eu ainda falho muito. Eu vi que eu tenho uma falha absurda na audiodescrição nas redes sociais, no WhatsApp. Você falando agora, eu fiquei bem envergonhada e eu vou realmente me comprometer. Eu faço uma dinâmica quando eu vou ministrar alguma oficina por aí, tudo. Eu procuro sempre algo com audiodescrição e esse mesmo conteúdo com audiodescrição sem audiodescrição. Aí eu submeto as pessoas a assistirem esse conteúdo sem audiodescrição, porém também sem imagem, só com áudio. Eita. Tela escura, sem imagem nenhuma, e só o áudio sei lá, do filme, do curta, do que está passando ali naquele momento, sem audiodescrição, só o áudio. E pergunto depois, o que é que vocês imaginam aí que está acontecendo? Aí as pessoas vêm, dizem várias coisas, depois eu trago ele com imagem e audiodescrição. Para aí eles entenderem a falta que isso faz para a gente. Com certeza. É muito complicado. A gente infelizmente, nós vivemos situações em que a gente baixou a cabeça para muita coisa, e hoje em dia não dá mais. Hoje em dia, é fácil, hoje em dia, você ler qualquer coisa sobre audiodescrição, e mesmo que você não leia, a descrição que você fizer já vai ajudar em alguma coisa. Você não precisa ser um profissional de audiodescrição, embora seria ótimo se todo mundo soubesse as técnicas básicas de se descrever alguma coisa. E mesmo a gente buscando trabalhar com audiodescrição aqui no canal, eu vi, assim, o tamanho da lacuna que eu estou deixando em aberto, sabe? Mas isso será corrigido, professor João Bosco. Para a gente finalizar, professor, que eu estou dando graças a Deus que essa live, esse link não caiu, eu estou aqui agradecendo o senhor falando e eu de olho aqui para ver se não caía mesmo. Vai fazer 1 hora, eu estou com medo que se cair eu lhe mando um link, mas eu queria, professor, para a gente encerrar, o senhor me mandou um áudio mais cedo falando um pouco da sua trajetória, da sua vida pessoal, da sua deficiência visual. Eu queria que o senhor, para as pessoas lhe conhecerem mais um pouco, o senhor fez várias cirurgias a partir dos 11 anos, desde criança, na verdade, foi isso? Foi isso mesmo. Eu nasci com glaucoma congênito e catarata congênita. Suspeito o primeiro médico que me examinou, que foi por conta de minha mãe ter tido rubéola ou sarampo durante a gravidez, né? Suspeita, né? Mas ninguém sabe ao certo. Eu sei que na minha família todo mundo teve rubéola, eu não tive, então pode ser que eu tenha tido na barriga da minha mãe, né? E soube. Mas o glaucoma congênito e a catarata congênita, na infância, eu fiz, acho que umas 3 cirurgias aí para tirar a catarata e consegui ter baixa visão até a adolescência. Minha educação infantil e alfabetização, que na época era alfabetização, hoje é primeiro ano, foi feita toda na Sociedade de Assistência aos Cegos, né? Que é uma outra instituição, não é a mesma instituição que eu trabalho na Associação de Cegos, que é uma outra instituição. Lá na associação nós trabalhamos com o ensino de jovens e adultos, né, EJA. E a Sociedade de Assistência aos Cegos tem a educação formal, né, inclusiva, né? Inclusiva reversa, como eles chamam, né, são alunos, a escola de alunos cegos que também aceita alunos com
com visão. E ainda na adolescência, o glaucoma começou a se manifestar e fui perdendo visão gradativamente. Cheguei, como você disse aí, né, a fazer 12 cirurgias, além dessas 3 aí, tive uma outra de descolamento de retina, mas nada segurou. Cheguei aos 16, por volta aí dos 16, 18 anos, com a visão já completamente comprometida. Não tinha mais nenhuma percepção visual. E consegui concluir o ensino médio, né, terminei o ensino médio lá no Colégio Pio Décimo, e fiz faculdade na UES, pedagogia, e foi onde eu comecei a conhecer todos esses recursos que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu levava a Xerox, da Xerox, que o professor deixava na cópia lá para a gente levar, né, para a gente poder comprar aquela Xerox. Eu batia a Xerox da Xerox para poder levar para casa, colocar no scanner, digitalizar, para poder ler aquele conteúdo. E eu lia só em casa, que o computador era aquele computadorzão do tubão, né? A telona do tubão e a CPU, né? Era peça de museu. Então, eu li em casa, lá no meu computador, e ia para a aula, tendo lido o texto em casa. Para anotar, eu não dominava Braille na época. Hoje eu já sei Braille, mas eu não tenho a escrita e a leitura tão fluente como uma pessoa que nasceu e cega e utilizou o Braille em todo o seu processo de ensino, né? Então, eu escrevo e leio em Braille, porém, bem mais lento. Aos poucos eu consegui, né, comprar um computador e os smartphones foram evoluindo, tudo, eu já conseguia converter isso para MP3, colocar no telefone, né, o smartphone para ir lá no ônibus, no Parajana, dei muito no Parajana lotado com fonezinho de ouvido aqui, estudando. Excelente. Colocava também documentos de texto que dava para ler no telefone, já naquela época já estava evoluindo, e quando foi em meados aí de 2010, 2012, foi que começou uma evolução mais forte aí dos smartphones com o Android, né, que aí já possibilitou bastante. Hoje já resolvo minha vida em qualquer lugar com o telefone, digito qualquer coisa, gravo, né, estudo, acesso à internet, né, e todo mundo já consegue isso por meio de seus smartphones, né? Então, essa foi a minha trajetória, depois de me tornar professor da Associação de Cegos, fiz uma especialização em tecnologias digitais na educação, na Facet, como você disse, e foi quem também me deu todo esse aparato para conhecer essas ferramentas e utilizar em sala de aula com os meus alunos. Perfeito. Professor, no seu mapa cultural, eu peguei um e-mail público e um telefone, um celular público. Eu posso colocar aqui, para quem se interessar em falar com o senhor? Sim, com certeza. O e-mail é Bosquinho Farias, Bosco no diminutivo, né? Bosquinho Farias, @gmail.com, e o celular de trabalho dele é o código 85-9600-9016. Correto? Exatamente. Professor, eu quero lhe agradecer muito, pedir que... Você tem Instagram? Você tem um @ no Instagram? Eu tenho Instagram, porém, eu confesso para você que eu sou um pouco relapso com o uso de redes sociais. Eu tenho até que trabalhar um pouco mais disso. Eu ensino meus alunos a utilizar, mas eu não utilizo. É importante, eu lhe procurei lá. Você está como Bosquinho, @Bosquinho. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Caso de Ferreira, espeto de pau, né? Assim? Pois é. Já dizia. Não, eu tenho um pessoal e tenho um profissional. Profissional como músico é o @BoscoDefar. Defar? DEFAR. Certo. BoscoDefar. E o pessoal, agora eu não me lembro. Mas eu acho que ótimo. Eu acho que é João Bosco de Farias. Eu acho, não me recordo. Tá bom, eu vou procurar e qualquer coisa eu compartilho nas minhas redes também. Eu vou agradecer mais uma vez, o senhor foi, é maravilhoso ver um profissional cheio de conhecimento, com muita segurança, com muito a doar nesses tempos de pandemia, eu acho de uma generosidade você ter aceitado participar do nosso canal, que ele ainda está crescendo, a gente vai continuar prestando esse serviço, melhorando, aprendendo. Vou pedir para quem está vendo essa entrevista, esse bate-papo até aqui, maravilhoso, educativo, que possa compartilhar nas suas redes sociais,
desse like, eu acho muito engraçado dizer isso, eu acho muito adolescente ficar pedindo para as pessoas curtirem e compartilharem, mas é essa a linguagem que está aí, é assim que a gente consegue reproduzir o material mais. E se o senhor quiser deixar um recado aqui para os nossos inscritos, dar um tchau e dar uma mensagem. Vamos lá. Então, hoje em dia a gente fala muito em se colocar no lugar do outro, né? Porém, é um trabalho que tem que ser feito diariamente, porque na correria que a gente vive, a gente acaba fazendo o que resolve os nossos problemas, o que soluciona, resolve aquele problema momentâneo e passou. E a gente nunca para pensar no quanto certas coisas poderiam fazer diferença para pessoas que precisam de um pouco mais de informação, um pouco mais de dedicação da sua parte, né? Então, uma descrição que você coloca numa rede social para um aviso, né, uma live que você vai fazer, era mais um espectador que você poderia ter, né? Se você descreve conteúdos nas suas redes sociais, né, das coisas que você promove e coloca a descrição, você está atingindo um público que muita gente não lembrou desse público, ignorou a existência desse público, não considerou que esse público poderia ser um público potencial para consumir o que você está produzindo. Então, essa é a mensagem que eu queria passar, de você pensar nas pessoas com deficiência visual como um público que tem o direito também de saber o conteúdo, de ter acesso ao conteúdo que você compartilha, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja na sua sala de aula, né? Se um professor promove uma atividade sei lá, uma atividade só baseada em imagens, o que ele vai fazer com aquele aluno? Eu vou passar outra atividade para ele. Não. O barato é ele poder fazer aquilo ali com todo mundo, da mesma forma, se sentindo incluído. Isso é inclusão. Fazer uma atividade diferenciada para um aluno com deficiência visual não vai ser inclusivo isso. Enquanto todo mundo está fazendo lá a mesma atividade, ele está lá fazendo uma coisa completamente diferente. O pessoal está lá interagindo numa coisa e o aluno cego noutra. Exatamente. E para a gente finalizar, só agradecer ao seu amigo Marcos, da Biblioteca Municipal, que ele me deu o seu contato, ele é um querido também. Fizemos uma entrevista aqui para o canal, uma pessoa sensacional também. Valeu, Marquinhos. Um abraço, meu filho. Professor João Bosco, um abraço e muito obrigada. Muito obrigado, Natécia. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e se cuidem. Sim. Lavem as mãos, usem álcool gel. Se puderem, não saiam de casa. Se puderem, não. Mesmo podendo sair, não saiam. Sim. E de máscara. E já estamos esperando aqui na filinha da vacina, né? Sim. Se Deus quiser, bons tempos virão. Melhores tempos virão. Amém. Amém. A gente continua se comunicando por WhatsApp, para os detalhes na sequência. Obrigada, professor. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou encerrar a live. Ok.